Conhecemos lá. Lá nós jogamos muita bola. Ele compartilhou com os meninos que não joga mais bola, que ele já não bate mais aquele rachinha, né? Desde a época de seminário. Mas ele, pastor Vitor, viu? Nós fizemos um grande ataque, viu, meus irmãos, lá no seminário, nos rachas da quadra do seminário. Mas, meus irmãos, o pastor Leonardo Cristóvão, o pastor Léo, ele foi preletor do nosso Congresso de Jovens em 2022, nossa primeira grande atividade depois da pandemia. Foi uma bênção já naquela oportunidade. O pastor Léo é pastor de jovens da primeira Igreja Batista de Fortaleza. Ele vai compartilhar talvez um pouco da história dele, mas ele, meus irmãos, ajudou também, foi uma das pessoas que ajudou o início do movimento da Cristolândia ali em Recife, junto na época com a Junta de Missões Nacionais, um movimento que a nossa igreja apoia bastante nos dias de hoje. E o pastor Léo esteve fazendo parte também desse movimento, do Pregue a Palavra também, o ministério. Então, ele tem uma longa história de serviço ao nosso Deus, e ele foi o nosso preletor. Deus usou a vida dele, ele falou muito aos nossos corações. Mas vamos orar, irmãos, para que nessa noite nós estejamos atentos para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que já aconteceu até aqui, Pai, nesse culto, Pai. Nós queremos adorar a Ti, Pai, e que possamos fazer isso agora, Pai, ouvindo a Tua palavra através da vida do Teu servo. Que Ele fale aquilo que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, boa noite, irmãos, graça e paz, amém. Que bom é estar com vocês aqui nessa noite. É também muito bom terminar um acampamento. Eu acho que é uma sensação de missão cumprida, que toda a equipe que trabalhou nesse acampamento também traz, o próprio pastor Paulo e todos os demais que estiveram tão envolvidos nessa obra, nesse projeto de Deus que é acampamento, também sentem-se agora com a missão sendo completada, não é? E aqui toda essa turma de jovens, de adolescentes que estiveram esses dias lá, me suportando desde a sexta-feira, pregando a palavra de Deus. Eles são muito bons. Esses jovens dessa igreja, meus irmãos, é uma equipe muito boa de jovens, que esteve muito atenta àquilo que Deus estava colocando no meu coração e trazendo para a vida deles ali, através da palavra de Deus. E agora, nessa noite, eu quero trazer uma palavra da juventude, olhando para a palavra de Deus, aplicada a toda a igreja. Não necessariamente a palavra dos jovens, mas uma palavra destinada a toda a igreja, vindo de uma das dores que nós sentimos ao olhar uma juventude, ao acompanhar uma juventude, como eu já tenho feito como pastor de jovens nos últimos 9 anos, lá na primeira Igreja Batista de Fortaleza. E dessa igreja também eu quero trazer o abraço da nossa igreja, o nosso pastor Marcos, pastor presidente da nossa igreja, e trazendo aqui para Maceió esse abraço da primeira Igreja Batista de Fortaleza, uma igreja que nós já temos também essa parceria, né? O pastor Vitor já esteve também pregando em nossos acampamentos lá, quem sabe tão logo, pastor Paulo também, Paulinho estará lá conosco, e a Kelly, se Deus assim permitir. E o pastor Roberto estará também conosco lá, pregando o nosso encontro de casais. Então, é uma troca, né? É um reino de Deus pela qual nós temos irmãos espalhados por vários lugares. E assim nós vamos nos abençoando uns aos outros. Então, meus irmãos, que bom é estar aqui na presença de vocês, com vocês, aqui nessa noite. Como o Paulinho bem falou, eu já fui missionário de carreira, né? Missionário da Junta de Missões Nacionais. Assim que eu terminei o curso de seminário, já fui encaminhado para o projeto Cristolândia. E em São Paulo eu trouxe também muita experiência para a implantação da Cristolândia em Recife, não é? Eu pude participar da implantação do início da Cristolândia em São Paulo e pude também me envolver na implantação da Cristolândia em Recife, e foi uma época de muita experiência e que Deus nos trouxe muitas bênçãos, entre elas a minha esposa, não é? Eu conheci a minha esposa dentro do projeto Cristolândia, ela que foi uma das voluntárias do primeiro curso de Radical Cristolândia para Recife. E ela foi servir durante 1 ano, e Deus nos presenteou um ao outro. Claro que a ela Deus deu um presente maravilhoso, um marido, não é? Muito bom para ela, e também Deus é muito misericordioso comigo, não é? Que me deu uma esposa muito boa também. Mas, meus irmãos, de lá para cá, Deus tem nos encaminhado a lidar muito com jovens,
não é? Hoje no Ceará, eu trabalho diretamente na igreja, mas antes disso, também passando por Goiás, eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes, também com jovens, também com capacitação, também entendendo a dimensão dos jovens e os desafios que eles passam. Hoje, eu quero trazer para os irmãos tudo isso que nos últimos anos eu tenho ouvido e tenho aprendido com essa juventude. E não é uma maneira de trazer para a igreja um puxão de orelha, não pense como isso, ou muito menos que eu estou aqui tentando ensinar os irmãos a ser uma igreja que abraça a juventude, jovens e adolescentes, porque vocês abraçam. A prova disso foi esse acampamento. Essa é uma igreja que investe nos seus jovens, nos seus adolescentes. Mas o desafio, meus irmãos, ele é maior do que muitas vezes pensamos. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabe, meus irmãos, Deus, desde o começo, ele se preocupava com o assunto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. O assunto é missão geracional. Uma grande preocupação que eu tenho, acompanhando os jovens já há tantos anos, é o que tem sido passado de pai para filho, de mãe para filho, a respeito da palavra de Deus a partir dos lares. Nós vivemos um tempo em que o tempo disponível é raro. Os irmãos estarem aqui no domingo à noite, eu sei que os irmãos estão abrindo mão de algo, mas ao mesmo tempo, abraçando algo maior, que é a adoração ao nosso Deus. Nós fomos criados para adorá-lo, nós fomos criados para glorificar esse Deus, e fazemos isso em comunidade, num culto. Nos sentamos ao lado de outras pessoas. Talvez o irmão que esteja ao seu lado tenha tomado um banho hoje e ele colocou um perfume, talvez. E aí você senta do lado dele e juntos nós somos essa massa maravilhosa do povo de Deus. Um povo que se junta porque tem uma razão para adorar esse Deus. Porque Deus é tão bom que nos deu uma única razão para existir: viver para Ele. Porque sem Ele nós não éramos nada, sem Ele a nossa vida era fadada a simplesmente morrer e nada mais. Mas com Ele nós temos a certeza de que Ele enviou seu Filho para nos salvar, para derramar aquele sangue naquela cruz. E uma vez que esse sangue foi derramado, Ele nos alcançou, Ele nos salvou, e isso faz com que eu e vocês, mesmo que você nunca tenha me visto na vida, ou talvez depois de hoje nunca queira me ver depois, nós possamos nos sentir iguais, irmãos, porque fomos lavados pelo mesmo sangue do Cordeiro, fomos salvos pelo mesmo ato sacrificial de Jesus Cristo. Então nós somos essa igreja. Mas sendo essa igreja, o desafio que Deus coloca aqui, que nós vimos na palavra, é o que a igreja tem sido nas casas, o que a igreja tem sido nas famílias. O que é ser essa igreja lá? Porque esse texto de Deuteronômio é uma orientação clara, que a palavra de Deus, ela deve ser passada adiante, ela deve ter uma razão, tal como uma herança familiar. Qual é a maior herança que você recebeu dos seus pais? Qual é a melhor herança que você está deixando para os seus filhos? Meus pais ainda estão vivos, lá no interior de Pernambuco, estão na aposentadoria deles. Trabalharam muito, estão cansados, e estão lá, cuidando da vida deles, descansando, passando mais tempo só para descansar.
E eles já me deixaram uma herança maravilhosa. Eu que sou de uma família de 5 irmãos, 4 homens e uma menina, eu sou o filho do meio, normalmente o que sofre mais. Mas dessa família, meus pais ainda vivos, me deixaram uma herança. Hipertensão é o nome dela. Ambos são hipertensos e eu, agora com 42 anos, também carrego essa herança. Alguns irmãos aqui se identificaram comigo, já bateram a mão no bolso, na losartana, né? E já entenderam o que é que está acontecendo. Pois é, irmãos, tenho 42 anos de idade, esse corpinho de 18 engana. Mas ao estar com vocês aqui nessa noite, ao passar esses dias, desde sexta-feira à noite, com esses jovens maravilhosos, muita coisa veio de Deus, e inclusive quando as coisas são de Deus, a gente sabe que enfrenta também desafios. Gente, vocês não fazem ideia o que essa equipe que trabalhou nesse acampamento, trabalhou e muito na sexta-feira, um monte de coisa dando errado lá, faltou energia. A minha viagem foi uma aventura. Eu e a Simone pegamos um avião de hélice, aquele ATR, muitas pessoas com medo dentro do avião, rezando, orando, quando viu as hélices balançando assim. A Simone dormiu, a viagem para ela foi tranquila. Eu fiz minha oração: Senhor, eu já estou contigo, se o avião cair, nem me deixa cair, fica aqui no céu mesmo. Mas a viagem foi muito boa. Eu não sabia que o que seria mais desafiador era a chegada. Porque na chegada, o pastor Paulinho deixou na missão de uma pessoa daqui da igreja me buscar eu e a Simone. Ele foi buscar. E aí ele teve a oportunidade, durante a viagem, do aeroporto até o local do acampamento, conversar e falar sobre outros amigos que a gente tem aqui nessa igreja, seminaristas. E ele disse: rapaz, tem um pastor aqui na igreja que de vez em quando ele pula um quebra-mola. Ele está dirigindo, ele não vê, e quando viu já foi. Sabe, eu não vou dizer qual é o pastor, eu não estou aqui para falar o nome das pessoas. Está fazendo culto lá em Quebrangulo, né? Eu não sei quem é. Mas ele não enxerga muito bem os quebra-molas. Talvez ele seja um piloto de teste, de amortecedor de carro. Não sei. Mas aí, a pessoa que estava dirigindo o carro e comentando sobre essa aventura que é viajar com o pastor Vitor, ele esqueceu de que enquanto ele conversa, ele também se distraía. E foi mais perigoso andar de carro com o pastor Antenor do que viajar numa aeronave de hélices. Ele passou numa lombada. E ele, tal como Jesus, o pastor Antenor aprendeu com Jesus. Jesus, ele dizia as coisas e ele dava o exemplo. O pastor Antenor voou numa quebra-mola. A Simone estava cochilando e ela acordou com a cabeça no teto do carro. E eu, desse tamanho, que sou pequeno, consegui pela primeira vez encostar minha cabeça no teto de um carro. Então são coisas que acontecem, sobrevivemos, chegamos no acampamento, não é? Ainda bem que naquele carro tinha 3 pastores, pastor Jonatas, pastor Antenor e eu, não é? E ali a oração era forte, mas a lombada também foi muito forte. E assim nós sobrevivemos e chegamos naquele acampamento, foi muito bom. Mas, meus irmãos, uma igreja que ora, uma igreja que investe no acampamento para jovens, uma igreja que olha para esses jovens e enxergam que eles têm futuro, que eles não são a igreja do amanhã, mas eles já são a igreja hoje. Eles já são a igreja, eles já estão envolvidos, eles já estão evangelizando, eles já estão mudando de vida. Mas, muitas vezes, me preocupa isso que eu intitulei para esta noite como missão geracional. Que muitas vezes esses jovens, antes mesmo de casar, eles já se consideram insuficientes para passar adiante das próximas gerações que vierem após eles o ensinamento da palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, onde a gente não tem tempo para quase nada, a gente tem a prática do terceirizar.
E graças a Deus que existem igrejas, que existem escola bíblica, que existem pequenos grupos, que existem casa em casa, que existem movimentos que abrem oportunidade para que os filhos continuem nos caminhos do Senhor. Mas o texto que nós lemos de Deuteronômio tem uma outra responsabilidade aqui. É uma responsabilidade familiar de colocar na mente e no coração dos filhos, dos netos, das gerações, essa palavra de Deus. Essa palavra entre os olhos, na mente. Essa palavra nas mãos. Essa palavra que estará nos umbrais das portas, que para o povo judeu era tão significativo que eles faziam isso literalmente, eles colocavam esses objetos. Mas é mais profundo do que isso. O que Deus está dando para essas pessoas é a oportunidade de continuar dentro da sua raiz familiar e das gerações, a palavra, a presença de Deus, os ensinamentos de Deus. E eu tenho percebido nesses anos todos, que há uma grande dificuldade de gerar isso nos lares. Porque nós não nos sentimos capazes. Nós entendemos que muitas vezes a comunicação não é a mesma. Eu sei que é difícil, você que tem filho adolescente, ele está o tempo todo virtualizado. Ele está o tempo todo mergulhado no mundo virtual, nas redes sociais. E talvez você, pai e mãe de adolescente, consiga tirar melhores respostas do seu filho, mandando uma mensagem, mesmo que ele esteja na mesma casa, do que conversando. A comunicação é um desafio. E é por isso que o texto dessa noite, sim, vai ser agora o texto dessa noite, nós vamos entender como é desafiador o desafio, como é desafiador a comunicação para passar adiante, fazer essa missão geracional. Então abra a sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Vocês têm em mãos um texto que ele é raro na palavra de Deus. É o único momento pela qual tem um acontecimento específico aqui, de um momento específico, de uma pessoa específica, e que você vai entender muito bem isso agora quando nós lermos esse texto. Lucas 2, a partir do versículo 41, diz a palavra de Deus: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procurando entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiravam com a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizesse assim para conosco? Eis que o seu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Deus amado, aplica a tua palavra em nossos corações, em nossas vidas. Que a tua palavra seja ouvida, compreendida e praticada pela ação do teu Santo Espírito. Faz isso, Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema desse acampamento foi a resposta. Nós caminhamos nas reflexões naquele local sobre 2 vertentes desse assunto, a resposta. É um assunto muito difícil porque parece pretensioso dar uma resposta a todas as questões. Todos nós temos muitas questões.
Todos nós levantamos muitas perguntas, inclusive na fé. Então ter uma resposta não é suficiente, porque são várias das respostas. Mas nós aprendemos lá que, primeiro, é possível ouvir a resposta do Senhor para a sua pergunta, sim. Mas é preciso lembrar que Deus está contigo o tempo todo e que você precisa ter uma relação com esse Deus. Sem relação não há compreensão. Sem aliança não tem como saber as respostas. Eles ouviram isso. Outra coisa que eles ouviram, a segunda coisa sobre resposta, é que muitas vezes nós é que somos a resposta. A resposta de Deus para uma geração, a resposta de Deus para a conversão de vidas, para a salvação de pessoas, para tirar usuários de drogas das ruas, para salvar a vida de pessoas que estão na prostituição, a resposta de Deus para pessoas que estão vivendo uma vida distante e caminhando a passos largos para o inferno. Nós somos a resposta de Deus para esse povo. Mas nós também devemos ser a resposta de Deus para a nossa casa. A gente não pode perder de vista isso, porque eu sei que chama a atenção muitos projetos missionários, muito que temos que fazer, e eu sou um tanto suspeito, que eu fui missionário durante muitos anos. Mas eu sei também o quanto nós temos uma tendência, de uma vez que é levantado pessoas para completar a missão, para cumprir o ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura, nós descansamos. Puxa vida, ainda bem que Deus levantou mais um, então eu vou sentar e vou contribuir, eu vou orar, é importante. Mas onde estão os novos? Sabe o que me assusta? Para começar, é que durante alguns anos eu fui incorporado ao quadro de missionários da Junta de Missões Nacionais. E antigamente, irmãos, isso tem mudado, né, com a tecnologia. Mas antigamente, muitos irmãos aqui vão se lembrar disso, principalmente que era envolvido em missões na igreja. A junta mandava um kit com pôsteres, com o tema da campanha. Ainda manda para algumas igrejas, mas hoje a gente tem usado mais projeções. No meio desse kit, você tinha um pôster gigante com a foto dos missionários, para você orar por eles. Sabe o que é que está acontecendo nos últimos anos? As fotos têm mostrado missionários cada vez mais velhos. E não é porque a missão envelhece, não, é porque a gente envelhece. O tempo passa. E onde é que está a renovação? Eu sei que tem projetos novos que têm atraído jovens para missões. Mas no quadro maior, tanto de missões mundiais como de missões nacionais, quando você vai conhecer a liderança, quando você vai conhecer a base da Junta de Missões Nacionais e Mundiais, está faltando renovação, irmãos. O que está acontecendo? Eu sei que é importante você orar pelo seu filho, pela sua filha, para passar no Enem, para iniciar um curso, para ser alguém nessa vida. Eu sei que é importante o investir. E eu sei que no Brasil é caro você investir para seu filho ser alguém nessa vida. E que há muita luta, há muito esforço também individual de cada aluno. Mas, gente, quantos de vocês aqui têm orado para Deus fazer do seu filho um médico para abençoar vidas? Eu sei que tem. Quantos de vocês têm orado para seu filho ser um doutor, para seu filho ser um mestre, para seu filho ser um juiz, um bom advogado, sei lá? Quantos têm orado para o seu filho ser uma bênção dentro da profissão dele? Eu sei que vocês têm orado. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quantos têm orado para o seu filho, que ainda está aprendendo a falar, para ele ser um pastor, para ele ser um missionário? Eu sei que durante muito tempo a gente se assustava com esse assunto. Eu sei que durante muito tempo, nós missionários, a gente vinha para um púlpito e dizia: meus irmãos, vocês precisam investir em missões. Porque essa semana eu orei por um biscoito recheado e Deus mandou uma pessoa bater na minha porta. E sabe o que é que tinha na mão dele? Um biscoito recheado. Aí você que é pai de um adolescente, você olha para o seu filho e diz: meu filho vai passar fome? Não. É muito difícil ser missionário. E os missionários mudaram o discurso, graças a Deus.
Eles agora vêm e dizem: meus irmãos, continuem orando, porque vidas estão sendo alcançadas, pessoas estão se convertendo. Esse drama não é necessário, porque quando a gente vê a transformação de vidas, a gente investe em missões. Mas acontece que eu tenho lidado lá em Fortaleza com uma multidão de jovens que são excelentes profissionais, mas ninguém mais quer ser missionário. Está caindo o índice, está diminuindo as oportunidades, e isso vai pesando para aqueles que já têm esse chamado, e muitas vezes tem que fazer o trabalho de 2, 3. Mas sabe onde é que isso tem caído, a começar de um lugar muito especial? É na casa. Aqui, o episódio que eu trago de Jesus Cristo, e eu falei para vocês, isso aqui é um único episódio na Bíblia que traz Jesus adolescente. A gente não encontra isso em nenhum outro lugar na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, não tem em nenhum outro lugar Jesus adolescente. Jesus adolescente, ele está numa viagem com os pais. Eles estão numa peregrinação, saindo de uma cidade para outra, como era o costume nas festas. E Jesus já tinha 12 anos. Eu não sei como você enxerga um adolescente de 12 anos hoje em dia, mas naquele tempo, as pessoas não tinham tanta maldade no coração. Então, peregrinando numa multidão de pessoas, os garotos, as garotas de 12 anos, eles podiam brincar e se distanciar da vista dos pais. Eles confiavam. Eles confiavam que alguma família estava ali por perto e poderia trazer seu filho de volta. E a confiança foi tamanha que eles deram falta de Jesus um dia depois. Muita gente olha esse texto e diz: mas que pais irresponsáveis. Um dia depois eles sentiram falta de Jesus. Meu irmão, minha irmã, vamos ser sinceros. Um final de semana nesse acampamento, você não está nem sentindo falta do teu filho ainda. Vai voltar para casa, viu? Está aqui, ó. A gente orou por ele, eu espero que ele volte melhor. Mas não é irresponsabilidade não, era um outro ambiente, eram outros tempos, irmãos. Jesus então, quando não é encontrado pelos seus pais, gera um certo desespero. Logo, eles eram responsáveis. A gente precisa achar o nosso filho. E eles fazem o caminho de volta. Não é assim? Quando a gente perde algo, a gente volta tentando refazer o caminho para encontrar. Eles não encontraram Jesus no caminho. Eles encontraram Jesus na sinagoga. Jesus estava no templo de judeus. Templo esse em que só recebia oportunidade de fala aqueles que tinham muito conhecimento. Normalmente os mestres. Normalmente, rabinos, pessoas que já eram conhecidos da comunidade, e eles tinham muito conhecimento sobre a Sagrada Escritura deles. Mas se levanta um garoto de 12 anos, no meio daquele povo, e ele começa a falar. É interessante que a gente se surpreende com um garoto de 12 anos, mas não é qualquer garoto, é Jesus aqui. Mas sendo Jesus, a gente tem uma primeira lição. Não por ele, mas para os pais de Jesus. E que serve para qualquer um de nós, que somos pais, avós, tios, que seremos pai, mãe. Você que tem uma família, você que tem um filho de amor, você que tomou no seu coração a adoção de um filho de oração ou de um filho real. Todos nós precisamos aprender a acompanhar mais os nossos filhos. Um dos riscos aqui de perder Jesus é porque Jesus se distanciou. E meus irmãos, quantos filhos aqui estão distanciados dos seus pais? É um desafio nos comunicar com essas gerações. Aí você diz: ainda bem que tem um professor de escola bíblica lá na igreja, porque ele sabe falar com o meu filho. Aí você liga para o celular dele e diz: olha, diz isso para o meu filho que ele precisa ouvir, viu? Isso não acontece aqui, só em Fortaleza. Porque você entende que o professor está mais perto do seu filho, ele está se comunicando com o seu filho. Mas a responsabilidade, aqui no texto de Jesus, não era o professor de escola bíblica, era dos pais. Eles que se distanciaram, então eles que tiveram que fazer o caminho de volta para encontrar Jesus. E gente,
Nunca é tarde para fazer caminhos de volta, não. Ah, pastor, mas meu filho já cresceu, ele já não é mais um adolescente de 12 anos. Já é um jovem, o meu filho está dando trabalho. Ou de repente você está aqui hoje e teu filho não está na igreja. Eu já fui um filho fora da igreja, meus irmãos. E estou aqui. E eu não sou bom por causa disso, não. Bom é Deus que me resgatou. Existe chances, oportunidades para fazer esse caminho de volta. Acompanhar os nossos filhos. Então os pais vão. A partir do versículo 44, eles vão ao encontro de Jesus e encontram. Procuram entre os parentes, procuram entre os conhecidos. É como nós procurando a liderança da igreja para ajudar os nossos filhos. Vamos ver quem é mais próximo, vamos ver se alguém viu meu filho perdido por aí. Às vezes a gente faz isso. Vamos ver se a liderança está encontrando meu filho perdido por aí. Eles encontram então Jesus, como já mencionado. E eles voltando para Jerusalém, encontram ele nessa situação. O interessante nesse encontro com Jesus, com 12 anos de idade, é que depois dessa busca por seu filho, Jesus está ali, e não apenas participando, junto de um momento de palavra dentro de uma sinagoga. Jesus está interagindo com doutores da lei. Jesus, ele está conversando igual para igual, porque afinal de contas Jesus é Deus, ele tem conhecimento sobre todas as coisas, e mesmo com 12 anos de idade, o poder se revela ali naquele garoto. Gente, deixa eu falar um segredinho para vocês. Nesse acampamento, eu vi jovens com essa faixa etária também, dizendo, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus, eu quero ser a resposta para esse Deus. Eu entendi a resposta de Deus para a minha vida. Mas, meu irmão, esse trabalho tem que continuar. Porque a gente não tem acampamento todo fim de semana, não. Você ia matar o pastor de jovens se você fizer isso. E toda a sua equipe. Alguém já pensou, o pastor falou acampamento todo fim de semana. Rapaz, eu quero. Meu filho vai me dar uma folga todo fim de semana. Gente, esse trabalho tem que continuar. E é injusto demais esperar que tudo que foi construído no acampamento seja reforçado só no reencontro no próximo sábado. O que é que esse jovem que foi para esse acampamento vai ter amanhã, segunda-feira? Descobri que era feriado aqui. Todo mundo que serviu no acampamento está feliz. Olha, pastor, a gente está cansado, mas amanhã a gente vai descansar. Eu não, eu vou voltar para Fortaleza. Mas, meus irmãos, o que é que vai ser quando eles voltarem para casa? Qual é o reforço que eles vão ter de tudo que eles ouviram? Aí você vai dizer, mas pastor, eu nem estava lá no acampamento, como é que eu vou reforçar? Eu nem sei. Meu irmão, você tem a Bíblia inteira para saber. Você tem a oportunidade toda. É injusto esperar que o jovem desligue a mente dele, desligue o coração dele, para não ser atingido pelas setas do inimigo, para não ser tentado, para não sofrer com quedas e tentações de segunda a sexta, para daí no próximo sábado ele estar zeradinho, como se depois do acampamento o jovem fosse congelado, e ele só é reanimado no próximo sábado. São muitos dias, irmãos. Depois de ouvir tudo que eles ouviram nesse acampamento, eles vão ser tentados. Eles vão ser desafiados a colocar em prática. E eles precisam de porto seguro. E tem um porto seguro que eles podem voltar todos os dias, que é a sua casa. Só que aqui acontece algo muito interessante. Os pais de Jesus não entendiam o seu filho. Como acontece com a gente. A gente perde a geração, a gente não acompanha mais. Eu conheço o pai que até hoje não sabe falar TikTok, o filho fica rindo dele. Não sabe o nome da rede social. Não sabe o que é que o filho está vendo lá, se ele está vendo alguma coisa que preste. A gente vai mudando as gerações e as modas mudam, os costumes mudam. E nós? E aí, meus irmãos, assim como nós, os pais de Jesus não estavam entendendo ele. Jesus com 12 anos de idade, ensinando doutores da lei, falando de igual para igual. Eles nunca tinham visto aquilo. E tem mais,
Eles falam com seu filho, eles demonstram preocupação com Jesus, mas a resposta de Jesus é tipo: vocês não sabem que eu estou fazendo as coisas do meu pai? Parece um desaforo, né? Pai Jesus, você é ousado, hein? Como é que um garoto adolescente responde os pais desse jeito, preocupados, perderam um filho? Mas aqui não é qualquer garoto. E aí é isso que eu quero falar para vocês. Na casa de vocês, essa juventude aqui, eles não são qualquer garotos e garotas. Eles são uma geração que pode mudar esse mundo, gente. Eles são uma geração que pode mudar o mundo em volta deles, os amigos deles. A gente ouve muito drama dos pais dizendo: pastor, me ajude, porque meu filho está sendo levado pelos amigos. E aí eu descubro que tem jovens que os pais chegam e dizem: pastor, o meu filho está trazendo os amigos para o evangelho. Sim, meus irmãos, porque eles têm todo esse potencial. Eles têm o mesmo poder que habitava em Jesus ali sendo Deus, ele derrama sobre nós. Esse poder, ele tem um nome, ele é Deus, ele é o Espírito Santo de Deus. Eu creio num jovem de 12 anos, que tal como Jesus, pode ser usado para dialogar de igual para igual com doutores da lei, convertendo vidas. Mas meu irmão, minha irmã, você precisa crer também. Você precisa crer também. Porque muito adolescente acha que é um imprestável, porque ele acha que ele ainda é improdutivo, porque é isso que ele ouve. Ouve na escola, ouve em casa, ouve em tantos lugares. O desafio que os pais de Jesus têm ao não compreender ele, e essa pseudo fala de Jesus que parece demonstrar que ele está sendo ousado ou respondendo de forma braba aos seus pais. Não vê que estou aqui resolvendo coisas do meu pai? Na verdade não. Jesus só estava cumprindo sua missão. E esses jovens, meus irmãos, eles precisam cumprir a missão deles, assim como todos nós aqui nessa noite. Temos missão a cumprir. Talvez a missão de uns seja aquela de Deuteronômio: inculcar na cabeça dos filhos a palavra, colocar nos seus corações, nos umbrais da porta, fazer com que o lar seja um lugar de crescimento na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, se tem uma galera aqui dizendo que eles também são a resposta de Deus para esse mundo, eles precisam também ouvir de vocês que eles são a resposta. Eles precisam ouvir em casa que eles são a resposta. Eles precisam ver nos pais que vocês também são a resposta de Deus para esse mundo. É desafiador demais. E eu não estou aqui para dizer que é fácil. E nem vim aqui para pregar coisa fácil. Por isso talvez eu nem volte mais. Jesus é encontrado, conversa com seus pais, pergunta por que eles estão procurando: estou aqui resolvendo coisas do meu pai. Seus pais não entendem nada. Temos muito a entender, meus irmãos. E para isso, eu quero trazer alguns passos sobre esse entendimento. Ao mesmo tempo, eu quero já convidar o pessoal do louvor dos jovens, já para assumir aqui seus instrumentos, porque a gente está caminhando mais para o final. O primeiro passo: nós precisamos ensinar e aprender a ouvir. Pais, ensinem a ouvir, mas ouçam também. A gente quer muito que os filhos ouçam a gente. A gente quer muito que os nossos filhos entendam a nossa vontade, a proteção que você tem sobre a vida dele. O desejo de que esse filho seja uma boa pessoa, de que essa garota seja uma pessoa maravilhosa, de que eles casem com pessoas maravilhosas, de que eles formem famílias fantásticas. Tudo isso é lícito, é bom querer isso. Você quer que seu filho ouça isso, que seu filho compreenda isso. Mas a gente precisa aprender a ouvir também. Eles têm algo a falar, gente. Jesus tinha algo a falar. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 13: o que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para a vergonha sua. Até os pais precisam ouvir dos filhos. Filhos que podem estar sendo um instrumento de Deus na sua casa, entre os amigos dele. Eles precisam ouvir, mas os pais também.
Segundo desafio, segundo passo sobre esse desafio da comunicação, além de aprender a ouvir e ensinar, nós precisamos ser verdadeiros, gente, naquilo que falamos. No cristianismo não existe a frase, o jargão, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso no cristianismo. E os filhos, eles são ótimos observadores. Eles estão vendo tudo, mas desde a sua tenra infância, eles estão só observando. E repetem as nossas ações, às vezes sem nem entender porquê. Se a gente não se concentrar na verdade, meus irmãos, vai ser difícil exigir isso depois dos filhos. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu não estou querendo chamar o irmão de mentiroso, não. Mas, meus irmãos, às vezes a gente negocia a verdade por coisas tão baratas. A verdade da palavra, a verdade verdadeira, falar a verdade. Às vezes tem gente que só fala a verdade quando está com raiva. Aí eu vou falar umas verdades. Mas não, a gente devia falar a verdade o tempo todo. E não com ira, mas o tempo todo verdadeiros. Os filhos estão aprendendo. E eles estão aprendendo a serem verdadeiros num ambiente de verdade. Mas eles estão aprendendo a serem mascarados, outras pessoas, no ambiente de máscaras de outras pessoas. É duro isso. O brasileiro é conhecido lá fora como um povo corrupto, um povo que engana, que mente. Olha que fama nós temos. Mas o povo de Deus não pode carregar essa fama. Tem que ser totalmente diferente. Terceiro passo e último: desenvolver nossa capacidade de amar. Parece chover no molhado, sabe? Contar algo que a gente já sabe, porque afinal de contas somos o povo do amor. Jesus falava de amor. A gente entende sobre esse amor. Nós sabemos que se somos filhos de Deus é por causa de amor. Nós sabemos que a salvação foi por amor, porque por amor Deus enviou seu Filho. O amor é um enredo que está principal das falas e da nossa compreensão sobre a fé em Deus, sobre Jesus Cristo. Mas eu não estou dizendo que é a falta desse amor que prejudica essa comunicação entre pais e filhos, essa missão geracional. Mas é desenvolver ainda mais essa capacidade de amar. É disso que precisamos. 1 João capítulo 3, versículo 18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Você já disse para o seu filho que você o ama hoje? Você já ouviu do seu filho que você ama? Olha, vocês do acampamento, vocês vão ter que falar isso em casa, dizer que amam seus pais. Ah, mas eu fico com vergonha. Você vai dizer com vergonha mesmo. Vocês são tão sem vergonha por umas coisas que eu vi lá. Vocês vão falar para os seus pais que amam eles. Pais, vocês vão dizer para os seus filhos que vocês amam eles. Mas o texto que eu li aqui de 1 João, ele diz que não tem que só ser em palavras. Isso tem que ir além das palavras. Isso tem que ser materializado na vida. Não seja nem de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. De novo a verdade aparecendo aqui. Tem que ser verdadeiro, gente. Muitos desses meninos não sabem, dessas meninas, que tudo que vocês fazem por ele é por amor. Porque na adolescência a gente costuma pensar que os nossos pais são chatos, que eles estão proibindo a gente de algumas coisas porque eles são chatos. Gente, eles precisam descobrir que vocês fazem tudo isso por eles por amor. Mas isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser dialogado. É preciso que haja essa comunicação. Então eu quero encerrar hoje aqui, assim como eu fiz com essa galera lá nesse acampamento. Eles tiveram a oportunidade de ouvir a resposta de Deus para a vida deles. Eles tiveram a oportunidade também de entender que eles também são a resposta do Senhor. Sobre a difícil tarefa da missão geracional, meus irmãos, eu quero sair daqui com a missão cumprida, de saber que você entendeu nessa noite que todos vocês são a resposta do Senhor. Vocês são a resposta. A gente não pode esperar esse agir
a partir do povo que está lá fora, jogando a vida fora. É daqui que vai sair essa resposta. É de vocês que vai sair essa resposta. Então é por vocês que eu quero orar. Porque eu repito, eu entendo o quanto isso é desafiador. Mas Deus me chamou para falar do desafio dele. Então eu só estou aqui passando adiante o desafio que eu também já recebi. Estou passando adiante para vocês, irmãos. A responsabilidade agora não é só minha, é sua também. Vocês são os preletores do acampamento que vai continuar a partir de amanhã na casa deles. Eu volto para Fortaleza, vocês vão continuar com eles aqui. Então baixa a tua cabeça, fala com Deus agora. Peça para Deus para você ser essa resposta sim, para mudar a geração inteira. Talvez você já seja um representante de 2 gerações adiante, filhos, netos. Talvez alguém aqui tenha bisneto já, e que possa trazer até uma tristeza de você dizer: puxa vida, eu fui criado na igreja, mas eu já não vejo isso em outras gerações. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã, para ser essa resposta. É você que vai fazer isso. É você. Se esses jovens, adolescentes são a resposta, eles precisam encontrar um ambiente que também é a resposta para a vida deles. É nas suas casas que isso vai acontecer. Fala com Deus aí: Senhor, me faz ser essa resposta. Fala com as suas palavras, faz a tua oração, clama ao Senhor dizendo: eu quero ser essa resposta. Fala com Deus. E agora eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé, porque eu quero orar por vocês. Eu quero de verdade confiar ao Senhor que Ele vai nos capacitar para isso, que Ele vai nos dar a oportunidade, a intelectualidade, as palavras certas, a espiritualidade para completar essa obra. Fala com Deus. Baixa a tua cabeça. Deus amado, toma a vida de cada um aqui, Senhor Deus, em tuas mãos, ó Pai. O Senhor conhece as famílias dessa igreja, o Senhor sabe os desafios que enfrentamos. O Senhor conhece também o coração desses jovens que participaram nesse fim de semana desse acampamento. O Senhor sabe a resposta que o Senhor trouxe para eles, a que eles ouviram ali naquele lugar. O Senhor também sabe que eles são a resposta do Senhor para esse mundo, para alcançar vidas, transformando a partir deles tantos outros. Mas o Senhor também sabe o quanto é desafiador para toda a igreja de também ser essa resposta, de que a resposta do Senhor está muito além de um acampamento, mas em cada casa, em cada família, e que hoje somos nós essa resposta. Deus, faz de nós a tua resposta para todo esse mundo. Por mais que seja difícil, e para alguns aqui até possa passar pela cabeça do impossível, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível também, Pai. Então faz a tua obra, Senhor Deus, completa essa obra que já foi iniciada. Faz reiniciar nesse lar que já outrora foi tão abençoador para os seus filhos e netos. Mas, Senhor, faz trazer de novo esse ardor, essa vontade, ó Pai, de levar às gerações a tua palavra, o compromisso do lar, do culto nas casas, de entender que a palavra tem que ser primazia nos lares, dos pais convertendo seus corações aos filhos, dos filhos convertendo aos pais, do teu amor sendo impregnado nas famílias, Senhor Deus, dos filhos amando genuinamente os seus pais e recebendo amor, afeto, carinho, como se estivesse recebendo do Senhor, vindo dos pais. Deus amado, não nos deixa, Pai, ser mais uma geração que vai terceirizar, mas que a igreja seja parceira das famílias, Senhor Deus, que ela faça também essa obra, Pai, mas uma obra somando ao que é já feito nas casas, Senhor Deus. Completa então essa tua obra, Pai, que cada um aqui hoje, nessa noite, aqueles pela internet, pelo YouTube, cada um seja a resposta do Senhor, a resposta que talvez tanto perguntamos, talvez
hoje estejamos descobrindo que nós já somos essa resposta. Faz isso em nós, Deus, no nome santo de Jesus Cristo, amém. Eu quero te convidar a fazer dessa canção também uma oração. Essa canção é um momento especial em que Jesus, após a ressurreição, ele reaparece para alguns dos discípulos. E talvez hoje você esteja visualizando uma reaparição de algo que Deus queira despertar no teu coração. Então continue em oração, mas dessa vez cantada.